Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia o canal Jumozan 1. Querido, mais uma vez nós vamos falar, nós vamos filosofar, nós vamos aprender eletrônica, nós vamos aprender a viver nesse mundo. O conhecimento que eu tenho não se restringe apenas aos assuntos de eletrônica. Como eu reiteradamente tenho falado, eu sou um estudante inveterado. Eu não paro de estudar, porque eu reconheço que as informações que eu adquiro, elas só fazem eu querer adquirir mais ainda informações. Então, como um biblista que sou, eu tenho a consciência de que eu só posso aprender em parte, pois há um trecho bíblico que diz assim: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mesmo conhecendo em partes e admitindo e convivendo com essa realidade, nós vamos descobrindo situações, nós vamos descobrindo coisas arranjadas que nos colocam numa teia, numa cadeia, nos colocam numa limitação. Já não basta as limitações inerentes do ser humano, mas querem colocar-nos em limitações cada vez maiores. Olha essa frase aí. Eu estou fazendo uma pergunta, porque você já ouviu essa frase no sentido de afirmação. Eles dizem assim, os economistas, os matemáticos, as pessoas que têm conhecimento de número, de estatísticas e tudo mais, ele diz assim, os números não mentem. Eles afirmam. No lugar da interrogação é colocado um ponto de exclamação, como uma situação de admiração e de afirmação daquilo que se diz. Mas no meu caso, desse vídeo, eu estou perguntando: os números não mentem? Bem, querido, essa afirmação, nós não temos o autor, não existe o autor, nós não sabemos quem foi o autor dessa frase, como é que ela foi construída. Ela foi lançada e caiu na graça das pessoas, as pessoas passaram a repeti-la de tal sorte que já virou quase que um dogma, uma coisa, um pragmatismo, um paradigma, certo? Quase que uma afirmação, um aforismo da forma de pensar, ou seja, uma máxima: os números não mentem. Pronto. Baseado nisso, eu posso fazer cálculos e mais cálculos e com isso afirmar questões para você, e você não terá como me contradizer, porque eu estou utilizando essa filosofia e esse princípio de que os números não mentem. Bom, mas as coisas não são bem assim. Veja, querido, um dos maiores cientistas do mundo, experimentadores do mundo, foi essa pessoa aqui, olha, Nikola Tesla, tá? Esse foi o maior cientista que o mundo já teve. As invenções dele são as maiores do mundo. Ele perdeu para Thomas Edison, porque Edison estava patrocinado pelos Estados Unidos e jamais os Estados Unidos iria colocar em evidência um outro cientista acima dos cientistas dele. Então, eu já falei uma vez que Thomas Edison deu uma rasteira em Nikola Tesla, quando disse assim: olha, se você melhorar esse motor, eu vou te dar um X valor. Tesla batalhou e melhorou o motor. Quando ele foi cobrar a promessa de Thomas Edison, Edison disse assim para ele: olha, você não sabe do humor norte-americano? Você não sabe que a gente tem bom humor? Ou seja, eu estava só brincando. Com isso, isso aborreceu muito Nikola Tesla e ali houve uma divisão, eles pararam de trabalhar juntos. Bem, mas as invenções de Tesla, elas são tão boas, mas tão boas, que elas foram abafadas, elas foram escamoteadas, escondidas, para que as pessoas não tivessem conhecimento dela. Só que hoje nós temos acesso à internet e podemos estudar e ver a patente, que as patentes, muitas patentes que Nikola Tesla deu entrada e tem o poder dela, teve, né, que ele já é falecido. Mas esse aqui foi o maior cientista do mundo. Então, uma frase que ele disse, ela contrabalança em relação a essa afirmação que as pessoas dizem, que os números não mentem. Veja só, vamos ver aqui ela em inglês. De hoje, o cientista de hoje tem substituído a matemática por experimentos. E eles, como assim, se perdem em equações após equação e eventualmente constroem uma estrutura que não tem relação alguma com a realidade. Ou seja, através dos números, ele está dizendo, aqui está vamos mostrar aqui a tradução para você, ó.
Cientistas de hoje substituíram a matemática por experiências e eles se afastam equação depois de cada equação e eventualmente constroem uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. Ou seja, por intermédio dos números, eu posso lhe convencer de uma afirmação que eu estou fazendo, ainda que essa afirmação você não encontre paralelo, você não encontre espaço na realidade que você vive. Então eu posso construir na sua mente uma filosofia, um pensamento, eu posso asseverar coisas para que você tenha em consideração, mesmo que isso não faça parte da realidade. Você não encontra em canto nenhum. Eu ainda vou tocar uma passadinha sobre essa questão do assunto terra plana. A terra plana, você pode fazer experimentos e alcançar resultados e conseguir provar que ela é plana. A terra esférica, através de experimentos, você não consegue provar que ela é uma esfera. Através de experimentos simples que podem ser feitos para ratificar a questão da planura, da planicidade da Terra. Experimentos esses que você não pode fazê-lo para provar o geóide, a esfericidade da Terra. Bem, então ele afirma aqui, olha, o modo como foi traduzido isso aqui, poderia a gente pensar que está substituindo experiências por matemática. Na verdade, ele quer dizer justamente o contrário, que os cientistas de hoje estão colocando a matemática no lugar da experiência. Aí dessa sorte eles vão se afastando, equação após equação, e eventualmente, ou seja, não no sentido eles foram para isso, eventualmente eles constroem uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. O que é a realidade? É aquilo com que eu me deparo. O que é que afasta da realidade? A fantasia, a imaginação, a ilusão. Então, através da matemática, eles constroem ilusões na nossa cabeça. Mas, como isso aqui já está sedimentado na mentalidade de muitas pessoas, as pessoas se recusam a contestar aquilo que dizem os números. Elas se recusam a se opor àquilo que os números estão dizendo. Querido, eu não sei se você algum dia já estudou a concepção do número zero. O número zero significa que está faltando alguma coisa específica em alguma contagem, em alguma mensuração. Você está medindo alguma coisa, aí você chega à conclusão, olha, aqui é o zero, aqui tem zero, aqui não tem nada. Bem, enquanto você tem objetos e coisas que representam uma quantidade e esses objetos e ou coisas não estão presentes, aí você fala, tem zero. Até aí tudo bem. O problema é que pegaram o zero e transformaram em um valor absoluto para simbolizar o nada, a inexistência, a falta de tudo. E essa concepção equivocada que nós temos do zero leva-nos a aceitar certos argumentos que dizem, olha, aqui não tem nada. Não existe o lugar que não tenha nada. Não existe o lugar dentro da realidade que não tenha nada. Sempre vai ter alguma coisa. Mas, como eu chamei ao zero, praticamente, absolutamente eu identifico como ausência de qualquer coisa, então a pessoa tem aquela impressão psicológica de que ali não tem nada, quando sempre haverá alguma coisa. Eu lembro de um livro que eu li, eu vou relatar para você rapidamente, não vou detalhar, Malbataan, O Homem que Calculava. Não sei se alguém já leu, é um livro interessante, ele tem algumas alegorias ali, mas é um livro muito interessante, era um matemático. Ele começa o relato dele dizendo que viu um homem na estrada sentado, fazendo multiplicações de 16 números vezes 16 números. E aí ele vai desenhando toda uma história. E no meio dessas histórias, ele conta o fato de que um rei desafiou as pessoas a gastarem a menor quantidade de dinheiro possível e encher um determinado depósito. Ele chamou pessoas inteligentes e sábios e disse, olha, quem gastar a menor quantidade de dinheiro e encher esse depósito aqui, seja do que for, você vai ganhar o prêmio tal. Aí cada um veio com uma ideia, olha, eu vou comprar sacos e encher de areia, eu vou comprar sacos e encher de feno, eu vou comprar muitas pedras e colocar aqui, eu vou comprar muitos animais. Cada um teve uma ideia de gastar menos e obter esse resultado de encher certo ambiente, certo celeiro, certo galpão. Pois bem, quem ganhou? Quem ganhou foi a pessoa que simplesmente gastou dinheiro para comprar uma lamparina.
Ele pegou a lamparina, comprou a lamparina, foi o mais barato de todos, acendeu a lamparina e colocou no galpão. E aí foram perguntar: o que foi que você fez? Não tem nada aqui. Aí ele foi lá, apagou a lamparina e disse assim: agora não tem nada. Aí ele acendeu novamente a lamparina e tinha luz. Então aqui está cheio de luz. Resumindo, ele ganhou, mostrando que é difícil você ter esse ambiente onde não exista nada. Mas o zero passou para nós essa impressão, passou para nós essa ilusão de ausência, de vacuidade, de inexistência. E associada a essa frase aí, ó, os números não mentem, pode-se construir qualquer coisa na mente humana. Pode-se construir em satélites que não podem ser vistos, pode-se construir em estrelas a milhões de quilômetros de distância que não podem ser mostradas para nós, pode-se construir o que for, o que se entender que couber dentro dos números. Eles podem construir, fabricar uma tese, fabricar uma teoria, fabricar uma hipótese e com isso apresentar e dizer: está aqui a prova, está aqui a prova de que é desse jeito. Então, querido, essa frase, os números não mentem, ela, se a gente estudar a realidade, ou seja, aquilo com que eu me deparo, querido, se você é uma pessoa que vive aérea, vive no mundo da fantasia, os números não mentem para você. Mas se você vive a realidade, o dia a dia, a dor da existência, você vai descobrir que os números mentem sim, e eles são utilizados justamente para formar fantasias na nossa mente. Eu não posso admitir essa frase na minha vida, dentro da realidade. Eu não posso, primeiro porque o zero não representa para mim o que representa para a maioria das pessoas. O zero para mim é a ausência de algum produto em alguma situação. O zero é só isso. Mas o zero, ele ganha contornos de vacuidade, de nulidade, de ausência total. E esse sentimento, esse entendimento misturado ao sentimento de que o zero não representa o nada, leva as pessoas a anuírem, a aceitarem e a concordarem com essa afirmação de que ninguém sabe quem foi o autor dessa frase, querido. Cada um vai alegar um monte de coisa aí, mas ninguém sabe exatamente quem foi o autor dessa frase. Mas eles são mentirosos. Eles são muito mentirosos. Veja só. Relativamente à Terra, eles dizem o seguinte, que se você fizer um cálculo assim assado, você vai ver que vai se perdendo a visibilidade conforme o quadrado da distância vai aumentando, tal. Mas aí eles dão aqueles cálculos para nós para uma circunferência perfeita. E ultimamente não, já de bom tempo nós sabemos que a Terra nunca foi retratada como uma circunferência ou uma esfera perfeita. Ela era achatada nos polos. Olha o verbo. Ela era achatada nos polos. Agora ela é semelhante a uma pera. E isso faz com que os cálculos apresentados para identificar a curvatura da Terra pela matemática, eles são inúteis. Porque aqueles cálculos, eles são utilizados para uma circunferência. E se a Terra não é nem uma esfera achatada, tampouco, se a Terra foi uma esfera achatada e agora é igual a uma pera, aqueles cálculos nunca prestaram. Mas aqueles cálculos foram utilizados quase que como deuses da verdade. Por quê? Porque os tais números não mentem. Tesla não foi aceito, Tesla foi ridicularizado, porque as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava, eram coisas que eram reais, tratava com a realidade. O conceito de Tesla a respeito da equação, da teoria da relatividade de Einstein, Tesla chama de um absurdo, ele chama de uma invenção, uma fantasia. Mas aquilo ali é mais honrado do que as afirmações do Nikola Tesla. Uma coisa sem pé sem cabeça, que é a teoria da relatividade, e eu já a estudei, entendeu? Eu não estou falando assim porque eu ouvi dizer, eu já a estudei. Ela exige que você tenha uma mente imaginativa, uma mente fantasiosa, para que você embarque naquele entorpecer de pensamentos, de que você fica iludido de tal sorte, você fica ali numa fantasia tão grande, é que você diz, isso aqui que é o que é verdade. Quando na verdade aquilo ali é uma pura ilusão. Nós não temos como provar, nós não temos como fazer a mensuração de espaço-tempo, nós não temos como afirmar o tal do deslocamento, a velocidade da luz, nós não temos produto material, nós não temos como fazer isso. As próprias ações
daquele gerador onde provocou a colisão de micropartículas, eles não nos dão essa possibilidade, porque eles vão dar uma questão infinitesimal. Entretanto, o mundo não é infinitesimal. Se você puder estudar naquele gerador de colisão de partículas, você vai entender o que eu estou falando. Então são coisas, querido, que nos iludem, nos atraem, nos conquistam, mas elas não têm fundamento dentro da realidade. Por quê? Porque, como disseram para mim isso aqui, aí se eles provarem por esse método aqui, eu vou dizer, é a verdade, só que os números mentem. E a prova de que o número mentem é que os cientistas eles migraram para cálculo matemático para fugirem da realidade, para fugirem da deparação com o que é real. Então, eu já estava devendo esse vídeo sobre essa frase aqui, os números não mentem. Mentem sim, e são utilizados para iludir, para enganar, para condicionar as pessoas a uma mentalidade servil, conforme aqueles que dominam o mundo. Já falei para você que quem está no topo, no comando, que está por cima, são os ricos, milionários, eles não querem perder a posição que estão. Se eles sentirem o seu posto ameaçado, eles vão fazer de tudo, vão construir o que for necessário para que eles continuem lá e as pessoas que estão embaixo não cheguem ao patamar deles, porque senão eles vão ter que dividir. E eles não querem dividir. O egoísmo, a ganância é o que norteia as atitudes dos dominadores desse mundo tenebroso. Então, é mais interessante deixar você iludido, numa fantasia, entorpecido com frases de efeito. E essas frases, embora não possam ser ratificadas, mas elas são faladas por todas. E eu quero abordar aqui esse seguinte tema. Olha. Esse método de deixar todo mundo falando uma coisa só, para que se você falar diferente você seja ridicularizado, ele se apresenta bem aqui, querido. Preste atenção nessa leitura aqui. Isso aqui é uma passagem bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 15. Inclusive eu estou com ele aberto aqui, olha. Capítulo 12, versículo 15, tá? Esse aqui é o Novo Testamento interpretado. Como eu sou biblista, eu tenho que lançar mão de todo o conhecimento que eu tiver de todas as áreas possíveis, inclusive da Bíblia Sagrada. Diz assim lá em Apocalipse 12, 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A situação aqui é a seguinte: a mulher, que é contada como a igreja, que é contada como o povo de Israel, conforme a escola interpretativa, a hermenêutica da interpretação que for feita, diz o seguinte: então a mulher fugiu da presença da serpente para um deserto. Aí a serpente ficou perdida. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Aí o que é que ela fez? Eu vou jogar um rio. Então sai um rio da boca dela para que esse rio se espalhe por todo lugar e não haja lugar onde a mulher possa se esconder, que esse rio não alcance. Então a ideia, qual é essa ideia? É eu deixar todos falando, porque é da boca, saiu da boca da serpente. Eu deixar todos falando aquilo que eu estou dizendo, todo mundo ambientado aquilo que eu digo, para que aquele que fale diferente daquilo que eu disse, esse seja ridicularizado, não seja aceito, seja tratado com preconceito, seja tratado como estranho, como uma pessoa, como o herege. O herege, inclusive a palavra heresia, ela vem de você ter uma outra afirmação. Não é exatamente o contexto que ela ganhou, mas no grego lá, a palavra heresia, ela significa aquela pessoa que afirma outro pensamento. Então, o método diabólico é esse, fazer todo mundo falar a mesma coisa. Se alguém falar diferente, é esse que é o estranho. Então, todos dizem, os números não mentem. Eu não digo isso, eu pergunto, os números não mentem? Eles mentem. Porque os economistas, quando querem dar... se você vê agora o Brasil, numa situação complicadíssima, nós estamos muito mal na foto mesmo, os investidores estão tirando bilhões de dólares aqui do Brasil. Aí os economistas vêm, através dos números, tentar iludir as pessoas dizendo que a economia está bombando, que está uma beleza. Através dos números, porque os números mentem sim, os números são manipuláveis. Então fique esperto, não utilize comigo aqui, por favor, esse argumento de os números não mentem, que para mim essa frase não tem valor algum. Como disse Tesla, eles substituíram, no lugar de fazer experimentos, eles foram para a matemática. E através da matemática, em equação, eles vão se afastando da realidade.
e aceitando mais a fantasia através dessa afirmação aqui, que propriamente a realidade, o dia a dia, as coisas que nós nos deparamos. Eu espero que você tenha entendido a minha argumentação. Você pode ter seu argumento diferente. Faça o seu vídeo, produza o seu material, coloque no seu canal e boa sorte!